Amados irmãos e irmãs, hoje, dando continuidade neste nosso retiro quaresmal, estamos refletindo sobre a luta contra os pecados capitais, a luta contra esses vícios, a linguagem assim dos padres do deserto, dos padres da igreja, a luta contra as paixões. O controle das paixões nos permite nos unirmos a Deus misticamente. Para os padres do deserto, o controle dessas paixões era absolutamente necessário para que alcançássemos um certo grau de união com Deus, um certo grau de contemplação mística, de vida em Cristo. E hoje, na luta contra esses vícios, paixões, doenças, Evagrio Pontico, por exemplo, este padre do deserto usava essa linguagem, de doença, pensamentos, paixões e também doença, as doenças espirituais. Falamos da gula, da luxúria, hoje vamos falar da luta contra a mortificação da avareza. Para entendermos, antes de falarmos de como lutar, como remediar, como combater a avareza, nós precisamos entender, assim, de fato, com alguma profundidade, o que é a avareza. A luxúria, a gula e a avareza são, assim, esses pecados, essas fraquezas, essas inclinações assim rudimentares assim na nossa vida, básicas assim, meio grosseiras, A gula, esse apetite desordenado em relação à comida e à bebida, a luxúria, esse apetite desordenado pelo prazer sexual. E aqui a avareza, ela é sim um apetite desordenado pelo possuir as coisas, um apetite desordenado pelo dinheiro. É uma desordem. A raiz da avareza está numa desordem, no modo como nos relacionamos com o dinheiro, no modo como nos relacionamos com as coisas. Não é? Então, é um apetite desordenado. O próprio São Paulo, diz que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Tem uma passagem que São Paulo diz isso. A raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Jesus também disse: não podeis servir a Deus e a mamon, A mamon quer dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode ser amigo do dinheiro. Você não pode ter um amor desordenado pelo dinheiro. Um amor desordenado pelo dinheiro, como nós sabemos, todos os pecados capitais, essas doenças espirituais têm como base uma idolatria, Então não podeis ter um amor desordenado pelo dinheiro. Significa o quê? Você não pode colocar a sua felicidade, a sua alegria no dinheiro. Então, isso é uma coisa muito importante de nós entendermos, mas aqui existe uma diferença. Quando a gente fala da gula e da luxúria, a avareza tem uma diferença. A semelhança é que é um apetite desordenado pelo possuir as coisas. A semelhança da gula e da luxúria, que é um apetite desordenado pelo prazer da comida e da bebida ou do sexo. Aqui também é um apetite desordenado, isso é o que há de comum. E também o que há de comum é essa questão mais rudimentar, mais básico da nossa existência humana. Porém, a avareza, ela é uma doença espiritual, ela é uma doença mais espiritual e menos carnal do que a luxúria e a gula. Como assim? A luxúria e a gula, elas se dão na carne, no corpo. Lógico, quando a gente fala carne, corpo, nós estamos falando num corpo que é animado pela alma. É nesse composto corpo e alma. O corpo sem a alma é o corpo morto, quer dizer,
nós somos corpo e alma. Então, as doenças espirituais da gula e da luxúria, elas se instalam nesse composto, alma e corpo. E tem como base a própria natureza, a nossa natureza humana, a natureza do corpo, a natureza da carne. Deus colocou no ato de comer o prazer, Deus colocou no ato da sexualidade o prazer. Quer dizer, Deus nos fez para gostar do ato sexual, unitivo, matrimonial. Deus nos fez para gostar da comida e da bebida. Isso tem um sentido de preservação da vida, de preservação da espécie, como já falamos. Mas a luxúria, o apego ao dinheiro, o dinheiro não é uma coisa que faz parte da base, que encontra sua raiz na nossa natureza, né? Na base da vida. Não, o dinheiro é meio, não é nem fim. O dinheiro é base de troca para conseguirmos as coisas. Quer dizer, o dinheiro é um bem que nem é um bem. Então, a avareza é uma doença, vai dizer os padres do deserto. Evagrio Pontico coloca a avareza como uma doença espiritual, eminentemente espiritual, porque ela não ataca o corpo e a alma, ela ataca a alma. O lugar onde essa doença se instaura é na alma, é uma doença espiritual. O apetite desordenado que a avareza provoca no homem não é um apetite que vem do corpo, da carne, mas é um apetite que vem só da alma. Entende? Não vem do corpo e da alma, não vem do composto corpo e alma. A avareza se dá não no composto, ela se dá na alma, na parte espiritual do ser humano, na alma. Então, o apetite do corpo e da alma, desse composto, é o desejo desordenado. Mas o apetite desordenado da alma, só da alma, é a vontade. Então, há na avareza uma vontade desordenada, uma vontade má inclinada. Aqui nós estamos numa potência mais elevada do ser humano, a potência da vontade. Então, como que funciona a vontade? Ela funciona por eleição. A vontade é um ato livre e racional da alma. É um ato livre e racional. A alma, pela vontade, ela elege um bem e se inclina para esse bem. Então começa a forjar e a raciocinar os meios para se alcançar esse bem. A alma elege um bem. Então aqui há um apetite desordenado da vontade. A alma elege como bem, a alma elege como fim, como razão da sua felicidade, da sua satisfação, o dinheiro, as coisas, e se inclina para isso. E aqui há todo um moldar da vida, um moldar do comportamento. O ser humano começa então a estabelecer meios para alcançar, para conquistar aquilo para o qual a sua vontade elegeu como bem, elegeu como prioridade. Então a avareza é um pecado eminentemente da alma, é um pecado eminentemente da vontade. E isso é muito importante nós entendermos, especialmente para aquelas pessoas que se sentem chamadas à vida espiritual, chamadas à vida contemplativa, à união com Deus. Porque na vida espiritual nós elegemos de um modo muito profundo Deus, e a nossa vontade se inclina para Deus. Então, nós precisamos entender o grande mal que é a avareza, esse apego ao dinheiro, esse apego às coisas.
São Máximo, o confessor, nas suas Centúrias da Caridade, ele vai dizer assim que 3 são as razões pelas quais as pessoas amam o dinheiro. Primeiro, por causa do prazer. As pessoas amam o dinheiro por causa do prazer. Então a avareza, ela também tem ligação, né, com o apetite desordenado ao prazer, né, seja da comida, da bebida, seja do conforto, seja do sexo. Então as pessoas amam o dinheiro para conseguir prazer, para conseguir comer bem demais, se vestir bem demais, para conseguir ter todos os prazeres da vida. As pessoas amam o dinheiro, em segundo lugar, por causa da vaidade, diz São Máximo, por causa do status, porque as pessoas querem aparecer, porque as pessoas querem comprar um carrão, não tanto porque o carrão é tão diferente dos outros carros, mas porque aquele carro vai dar a ele uma sensação de ser melhor do que os outros. É status, prestígio, vaidade, por causa da vaidade. A avareza, segundo São Máximo, as pessoas amam o dinheiro também, e aqui, segundo ele, é a pior de todas as causas. As pessoas amam o dinheiro de uma maneira desordenada por causa da falta de fé. Por causa da falta de fé. Daí as pessoas elegem as coisas, a falta de fé. Imagina, quem não crê em Deus, quem não crê no céu, quem não crê na vida eterna, quem acha que a vida é só isso aqui. É lógico que a razão vai eleger as coisas, vai eleger apenas o que é dessa terra como bem e vai se inclinar a esse bem. A falta de fé. A avareza, ela traz inquietação e tristeza para a alma. Inquietação, você já viu uma pessoa muito rica, está sempre preocupada, né? Com a sua segurança, é muita cerca elétrica, cachorro para ninguém entrar na sua casa, para ninguém roubar, segurança se for uma pessoa milionária. O dinheiro traz inquietação e também tristeza, porque à medida que colocamos o nosso coração, colocamos a nossa expectativa de segurança, porque você entende psicologicamente os desdobramentos psicológicos do amor ao dinheiro, do amor às coisas. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, ele é eminentemente espiritual, vai dizer São Tomás de Aquino. Por que é uma doença espiritual e não tanto carnal? Porque a pessoa se deleita, o prazer dela, o gozo dela está no possuir, na ideia de possuir. Imaginar possuir um bem traz à pessoa todo um deleite, né? A pessoa se deleita, sente o gozo, né? na prospecção de possuir um determinado bem. Ela coloca ali o seu deleite. Então é uma coisa aqui, né? É uma coisa espiritual. E a pessoa, então, existe esse desdobramento psicológico. A pessoa, o amor ao dinheiro, a avareza traz tristeza para a alma, porque a pessoa coloca a sua expectativa de felicidade, a sua expectativa de segurança, ela coloca nas coisas. Ela coloca nas coisas, mas quando ela possui as coisas, quando enfim ela compra, ela possui, ela experimenta o vazio, ela vê que aquilo não é capaz as expectativas são frustradas. Então a avareza faz com que o homem, o ser humano, baseie a sua expectativa de felicidade, de alegria nas coisas. Então as coisas, os bens materiais se tornam o seu Deus. Então a avareza é um pecado, com certeza é um pecado grave,
Com certeza é um pecado que nos leva a muitos outros pecados. Olha a ligação da avareza com os apetites desordenados ao prazer. Olha a ligação da avareza com a vaidade. Olha a ligação da avareza com a tristeza. Nos santos padres, eles trabalham na verdade 8 vícios e não 7 vícios. E um dos vícios é a tristeza, né? No Ocidente se tornou comum falar do pecado capital da inveja. Os santos padres usam a terminologia tristeza. Então a inveja aqui é um tipo de tristeza. Então veja a ligação da avareza com a tristeza, com a vaidade, a ligação da avareza com o prazer desordenado. Então peçamos a Deus, colocar o coração em Deus, voltar o coração para Deus. Para que nós estamos fazendo esses exercícios de quaresma? Para que nós estamos vivendo a penitência, a oração, a caridade, que todo esse apego desordenado que nós temos ao dinheiro? Lógico, o dinheiro faz parte da vida humana. A avareza é o amor ao dinheiro. A avareza não é você ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro, colocar o coração no dinheiro, é aqui uma desordem da vontade. Lembremos-nos, a doença da avareza se instala na alma, na vontade. É um apetite desordenado não do corpo, mas da alma, da vontade, que não é capaz de eleger a Deus, não é capaz de eleger os bens eternos como os verdadeiros bens. Pensemos, gente, isso é uma inclinação que existe em todos nós. Vocês entendem isso? Os pecados capitais, eles não são apenas pecados em si, mas são inclinações, são raízes que existem em nós, que precisam estar mortificadas a fim de nos possibilitar a união com Deus. Então isso existe em todos nós precisamos manter sob controle as paixões da alma. Todos nós precisamos atingir, os padres chamavam de afateia. Evagrio, nas suas colocações, ele fala muito da afateia, a impassibilidade da alma. Então, peçamos a Deus essa graça, que Deus nos ajude a vencer a avareza, que Deus nos ajude a não sermos avarentos. E amanhã, de modo detalhado, nós vamos trazer os remédios contra a avareza, os pontos específicos contra a avareza. Tá bom? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.